Sejam todos bem-vindos a mais um podcast nesse dia 8 de fevereiro de 2024. Trouxe para vocês algumas notícias, pessoal, e vou trazer alguns comentários também, porque me encaminharam essas notícias e é sempre bom a gente aprender com o erro dos outros. Alguns amigos me mandaram isso daqui da XP, que alguns investidores tiveram prejuízos milionários em aplicações na XP. E algumas pessoas chegaram a perder 18 milhões de investimentos, que além de perder, resultaram em dívidas que levaram os clientes a contrair. Então o cara perdeu dinheiro e ainda contraiu dívida. O problema é a XP, pessoal? Não é a XP. A XP é uma plataforma, é uma corretora. Se você tem a sua conta na XP, fique tranquilo, não é a plataforma, é o que você faz dentro dela. Agora, o assessor da XP ter indicado um COI, um COI, uma certificação de operação estruturada, alavancado para o seu cliente e não explicar o risco dessa operação, isso sim é digno de crime, né? Então vocês sabem muito bem que eu não indico COI e muito menos alavancar em apostas, em operações estruturadas. Então fiquem tranquilos quanto a isso. A única coisa que eu falo para vocês é: toda vez que vocês forem realizar um investimento, veja o que o seu assessor está ganhando com isso. Porque se ele estiver ganhando dinheiro para recomendar um determinado fundo, isso vai ter o conflito de interesse. Então, se o cara está vendendo um seguro porque ele ganha dinheiro do seguro, se ele está vendendo um fundo porque ele ganha, se ele está vendendo um CRI, um CRA porque ele ganha uma porcentagem daquilo, esse comissionamento é muito perigoso, principalmente para o investidor pessoa física que não sabe medir o risco do crédito, medir a alavancagem, tá? Então faça o seguinte: confie no assessor que não está ganhando nada com isso. Pode ser o da XP, pode ser quem vocês quiserem, mas desde que seja um ativo que vocês tenham noção do que se trata, tá? Por isso que eu gosto da relação bem transparente. Eu faço recomendação, sou consultor de valores imobiliários e eu não ganho nada no que eu vendo. No que eu vendo não, no que eu recomendo. Não ganho porcentagem de ninguém, quem me paga é o próprio cliente e o meu interesse é que todos ganhem dinheiro, tá? Então acho que é um denominador comum aí. Então fiquem bem alertas, tá bom? Outra notícia que me mandaram hoje foi uma corretora de criptomoedas que pausou os saques e quebrou, né? Essa corretora aqui, OPNX, levou todas as criptomoedas dos seus investidores embora. Então quem tinha lá um Bitcoin, dois Bitcoin, perdeu tudo. A criptomoeda é um mercado novo, ainda sem muita regulamentação. Se vocês desejam investir, tenham a custódia da moeda de vocês. Not your keys, not your coins. Eu falo para vocês faz tempo isso. Ah, mas a Binance é grande. É, a grande. Mas para ela quebrar, ter um problema regulatório, não é difícil, pessoal. A FTX também era grande, quebrou. E tivemos inúmeros outros exemplos. Hoje, a melhor maneira de você ter é você fazer a custódia da sua cripto na sua wallet, que pode ser uma cold wallet ou uma hot wallet, tanto faz. E agora também surgiu alguns ETFs no exterior que permitem investimento diretamente na criptomoeda, terceirizando a responsabilidade por alguém confiável, e não uma exchange, alguém regulado, que tenha chave de guarda, que tenha um processo de fiscalização. Então hoje você já consegue comprar um ETF de Bitcoin lá fora, ou até mesmo na Bolsa do Brasil, de forma segura. Você não precisa mais fazer a sua custódia. Eu sou contra porque você, fazendo a sua custódia, você ainda elimina outro risco, que é o risco sistêmico, o risco de confisco, o risco de guerra. A bolsa fica fechada, né? A bolsa da Rússia ficou 3 meses fechada, né? Agora, se você tem a sua própria custódia, você elimina esse risco. Mas para aqueles que perdem a senha do e-mail a todo momento e acham que vão perder a senha na wallet, vale a pena você ter um ETF agora totalmente tranquilo, visto que, pessoal, esse ano é um ano promissor. Esse ano e o próximo ano são anos promissores para o mercado de Bitcoin e criptomoeda. Possivelmente viveremos outro bull,
possivelmente chegaremos às novas máximas, tá? Então fiquem atentos, não deixem essa oportunidade passar, ajustem seu portfólio e comprem de maneira segura. Não quero ver ninguém depois perdendo dinheiro na Binance falando que eu não avisei. Apesar de ser pouco provável, não é impossível. E para fechar aqui o podcast, a última notícia que eu trouxe aqui do dia de hoje é que eu vi esse gráfico aqui no Instagram do Richard Rittenban, um analista de mercado financeiro muito conceituado, e ele postou aqui, pessoal, o problema do nosso déficit primário. Em 2023 nós fechamos com um déficit primário gigantesco de mais de 250 bilhões de reais e estamos numa trajetória de aumento de déficit primário. Principalmente porque esse ano será um ano eleitoral. E o déficit que nós temos, pessoal, só perdeu para a época de Dilma e para a pandemia. Déficit por muito tempo negativo, dinâmica da inflação impactada, a balança comercial inverte. Se estoura uma recessãozinha lá fora, o Brasil pega uma pneumonia. Quem tem empresas e sobreviveu a 2015 e a 2019 sabe o que aconteceu com o país. Então, a chance disso voltar a acontecer não é pequena, não é pequena. E vocês têm maneiras de evitar esse risco com uma parte do patrimônio. Aproveitem o câmbio, porque o câmbio ele sobe de elevador, tá? Já está 5.00 hoje. O câmbio, quando ele subir, ele vai subir de elevador, tá? Vai ser um ataque cambial. No final do ano, temos troca do presidente do Banco Central. Entrará uma pessoa heterodoxa. E esse cara já falou que o objetivo dele não é preservar o câmbio. Então, é de 5 para 7, é rapidinho assim, ó, tá? Aproveitem esse investimento no exterior, dolarizem seu patrimônio. Tem muita renda fixa lá fora com baixo risco de crédito pagando muito. Os REITs ainda estão muito sobrevalorizados e os ETFs de valor também. Então tem coisas boas para vocês preservarem o patrimônio e diminuir esse ataque de balança comercial, de déficit fiscal que a gente pode ver no final desse ano, começo do ano que vem. Já repito para vocês, eu sou um otimista investidor, mas eu não sou otimista em relação às contas públicas brasileiras, tá? Outra dica aqui, pessoal, tá pipocando CRI, CRA, debenture. Essas rendas fixas, elas não têm fundo garantidor de crédito. O risco é risco de crédito do emissor. Para você avaliar um CRA, você tem que avaliar a fazenda do CRA, entendeu? Você tem autonomia para avaliar isso aí? Você tem capacidade? Para você avaliar uma debênture, você tem que avaliar o risco de crédito da empresa STT. Você sabe que a dívida líquida lá está 6,5? Você sabe que não vai quebrar em 10 anos? Você tem a capacidade para analisar o risco de crédito? O mercado de crédito é muito mais difícil de analisar, pessoal. Existem variáveis ocultas. Então, para ganhar 1% a mais do que o título do Tesouro Direto que não tem risco, ou uma CDB que tem garantia pela FGC, cuidado, não vale a pena se expor na renda fixa a títulos que você pode perder o principal. Então, não caia nesse negócio de CRI, de CRA, de debênture, isso aí paga IPCA mais 6,5%. Pô, compra um título do Tesouro e viva feliz, tá? Compra um ETF de renda fixa no exterior com corporate bonds, tudo AAA, que você vai viver feliz sem esse risco. Combinado? Essas foram as notícias da semana. Qualquer coisa é só me chamar. Grande abraço aí, pessoal.